Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião semanal de programação da operação, na semana referente a 5 e 11 de novembro. A gente vai ter essa reunião dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, teremos a previsão meteorológica com o Rafael, a previsão hidrológica com o Arthur e a operação hidráulica com a Camila. No segundo bloco, a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal com o Evandro. A previsão de carga para o PMO com a Marcela e os resultados do PMO com o Lucas, seguido de intervenções energéticas relevantes também com o Lucas. No terceiro bloco, a gente vai fechar com os limites elétricos e as principais intervenções elétricas com o Fernando, e a política operativa que eu, Andréia, vou apresentar para vocês. Então, vamos iniciar esse primeiro bloco agora com o Rafael. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Deixa eu só pegar aqui. Acho que já está aparecendo a apresentação. Vou iniciar, então, com a previsão meteorológica. Bom, durante a semana operativa que passou, tivemos aí a atuação da frente fria sobre a região nordeste do país aí nos primeiros dias da semana. A atuação dessa frente ajudou aí a organizar as áreas de precipitação aí sobre o Baixo São Francisco, sobre a bacia do Rio Parnaíba e também aí no Baixo Tocantins, próximo aí à usina de Tucuruí, tá, que tiveram totais de precipitação aí acima da média para o período. E aí nos últimos dias aí da semana, com a formação de área de estabilidade aí sobre a região sudeste do país, organizaram aí a ocorrência de chuva fraca em pontos isolados aí das bacias aí do São Francisco, aí o trecho alto da bacia do São Francisco, a cabeceira da bacia do Rio Grande, o Paraíba do Sul e também aí no Alto Tocantins, aí próximo à usina de Serra da Mesa. Então, aí nos últimos dias aí com a precipitação voltando a ocorrer aí em parte aí da região sudeste e centro-oeste do país. Com a atuação da frente fria, a geração eólica ela permaneceu estável ao longo da semana, estável e desfavorável, aí principalmente nos parques localizados no interior da Bahia e também do Piauí. Então, ela seguiu aí o comportamento de estabilidade aí no decorrer da semana. E para a próxima semana operativa, a sinalização dos modelos numéricos do retorno da volta da ocorrência de precipitação na região sul do país, aí por conta aí da intensificação do sistema de baixa pressão aí no sul do Paraguai, oeste da região sul. E conforme esse sistema de baixa pressão vai se deslocando aí em direção ao oceano no decorrer da semana, uma frente fria associada aí ao deslocamento desse sistema avançará aí pelas regiões sul e sudeste no decorrer da semana. Então, com isso, teremos precipitação em todas as bacias de interesse do Sistema Interligado Nacional, com destaque aí para as bacias aí a trecho de cabeceira da Bacia do Grande, o Alto e Médio São Francisco, a Bacia do Rio Doce, Paraíba do Sul, e também o trecho incremental usina de Itaipu, tá, que deve apresentar aí precipitação acima da média para o período. Tá? E nas demais bacias de interesse, a precipitação deve ficar próximo à média. Bom, considerando a precipitação combinada para o horizonte dos primeiros 7 dias, aí do dia 11 até o dia 17 de novembro, vocês podem notar aí que tem previsão de precipitação em todas as bacias aí de interesse, especialmente aí o trecho alto do São Francisco, também aí no Alto Tocantins e no Alto Xingu, aí apresentando aí a previsão aí de valores aí
na faixa dos 75 milímetros para esses trechos aí dessas bacias. E, de um modo geral, aí, as bacias do sul e sudeste aí, apresentando aí acima de 30 milímetros, de 30 a 50 milímetros aí nos próximos 7 dias do horizonte de previsão. E aí, para o horizonte mais à frente, que aí já pegaria a segunda semana operativa, do dia 18 ao dia 24, a gente observa uma diminuição aí da precipitação nas bacias do sul e boa parte do sudeste, e mantendo aí os valores elevados aí nas bacias localizadas nas regiões norte e nordeste. Então, ficando com um cenário mais parecido com o que se verificou na semana atual. Então, os maiores totais de precipitação, né, precipitação acima da média, aí previsto para as bacias aí as bacias localizadas nas regiões norte e nordeste. Então, Tocantins, Xingu, São Francisco, aí sendo mais beneficiados aí nesse horizonte aí a partir do dia 18 de novembro, né, 18 a 24 de novembro. Bom, com isso, com essa sinalização aí dos modelos numéricos, a expectativa aí para a próxima semana operativa é de que a temperatura permaneça estável em todas as capitais do país, em termos médios, aí comparando a média da temperatura máxima dessa semana com a da próxima semana, exceto aí o Rio de Janeiro, que está previsto uma elevação aí na temperatura em termos médios. Em relação à geração eólica, a expectativa é de que permaneça em estabilidade aí na próxima semana, com poucas variações aí dentro da semana, então, em termos médios, aí, permanecendo estável, em comparação com a semana atual. E em relação à geração solar, com esse aumento aí de nebulosidade por conta aí da atuação das áreas de estabilidade e também da passagem da frente fria aí pela região sudeste, esse aumento de nebulosidade previsto aí para o interior dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Então, é esperada aí uma diminuição aí da geração solar nesses dois estados. E, por outro lado, com a diminuição da nebulosidade ali no interior do estado do Piauí aí ao longo da próxima semana, a tendência e a expectativa é de que tenha uma elevação na geração fotovoltaica nos parques localizados no interior do estado do Piauí. Nos demais estados, a tendência aí é de estabilidade em comparação com a semana atual. Então, essas são as informações que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas que possam aparecer. Aí devolvo a palavra para a Andréia. Obrigado. Tá? Ok, obrigada, Rafael. Vamos passar, então, agora para a segunda apresentação desse primeiro bloco, relacionado com a previsão hidrológica, com Arthur. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Então, vou dar início a essa previsão hidrológica da revisão 2 do PMO de novembro. Falando das bacias de maior interesse dentro do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa 2 episódios de chuva, 2 períodos com chuva mais expressiva nas bacias do Grande, Paranaíba, Paranaí, Paranapanema. O primeiro aqui entre os dias 12 e 16, e o segundo entre os dias 21 até o final do horizonte da previsão diária. Na região sudeste, então, né, no subsistema, a gente tem uma expectativa de leve redução da energia natural afluente nos próximos dias, seguido de aumento em termos gerais para as próximas 2 semanas. Com isso, a previsão mensal fica em 84% da média de longo termo, que representa o 21º menor do histórico de 92 anos. Quando zoom na bacia do Rio Grande, a expectativa é de praticamente manutenção da energia natural fluente ainda essa semana, um aumento mais expressivo na semana seguinte, uma leve redução seguida de novo aumento. Em termos semanais, o indicativo é de continuidade de ascensão e a previsão mensal fica em 68% da MLT, representando o 17º menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente pode observar que a gente vem constantemente abaixo da média de longo termo, que é representada por essa linha tracejada. A expectativa é de um aumento na próxima semana, seguido de redução para a semana seguinte. A previsão mensal fica em 47% da MLT, representando o 2º menor novembro do histórico de 92 anos.
A bacia do Rio Paranapanema, a gente vem observando constantemente valores de energia natural fluente acima da média de longo termo. A gente tem uma expectativa de redução ainda essa semana, um leve aumento na próxima semana, seguido de redução. A previsão mensal fica em 125% da média de longo termo, o que representa o 21º maior do histórico de 92 anos. Na bacia do Rio Paraná, a gente observa que alguns episódios acima da média de longo termo, e a previsão agora é de redução até o começo da próxima semana, seguido de aumento e nova redução na segunda semana. A previsão mensal fica em 90% MLT, o que representa o 36º menor do histórico de 92 anos em termos de energia natural fluente para o mês de novembro. Agora, olhando a região sul, a gente também tem aqueles 2 episódios de chuva mais expressivos na próxima semana operativa, principalmente entre os dias 12 e 15, tanto nas bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, e algo entre os dias 21 e 25, principalmente na bacia do Rio Iguaçu. O subsistema sul, em maneira geral, a gente observa, tem uma previsão de redução da energia natural afluente. A previsão mensal fica em 83% do MLT, representando o 46º menor novembro do histórico de 92 anos. A bacia do Rio Iguaçu tende a ter esse comportamento de redução com um leve aumento na próxima semana, mas em termos gerais e comparado com o que a gente vem observando, a média semanal fica inferior ao que a gente observou nessa semana, então um comportamento geral de redução. A previsão mensal fica em 111% MLT, representando o 33º maior do histórico de 92 anos. Na bacia do Rio Uruguai, a expectativa é de leve recessão da energia natural afluente, com um pequeno aumento nas vazões na ENA diária que a gente observa no meados da segunda semana, mas nada tão expressivo, e em termos de média semanal, o indicativo ainda é de recessão. A previsão mensal fica em 53% da MLT, representando o 26º menor do histórico de 92 anos. Falando agora do São Francisco e Tocantins, a gente tem quantitativos de chuva acima de 5 milímetros em praticamente todo o horizonte da previsão diária. Isso reflete no Nordeste com uma leve recessão essa semana, mas um aumento sendo previsto nas próximas 2 semanas, com uma previsão mensal de 83% da média de longo termo, representando o 34º menor do histórico de 92 anos. Aqui um acompanhamento do trecho médio de São Francisco. A gente observa que os poços, a partir do dia 1º, indicam uma tendência de aumento, com exceção agora dos últimos dias de São Francisco e São Romão, e a afluência de Sobradinho teve um aumento bem expressivo aqui, principalmente no dia 3 de novembro, agora já em redução. Então, esse comportamento é replicado aqui, né, dentro da bacia de São Francisco, em termos de energia natural afluente, que a previsão é de redução até o final dessa semana e aumento nas próximas semanas. A previsão mensal fica em 84% MLT, isso representa o 36º menor do histórico. A previsão para o subsistema norte é de ascensão até o final do horizonte, de previsão diária. A previsão mensal fica em 154% da MLT, isso representa o 7º maior do histórico de 92 anos. O Tocantins tende a ter uma manutenção da energia natural afluente nos próximos dias e um aumento a partir de meados da próxima semana. A previsão mensal fica em 94% da MLT, isso representa o 42º maior do histórico de 92 anos. Aqui é a previsão hidrológica para a próxima semana, a gente consegue ver que a gente tem previsão acima de 120% da MLT para as bacias de Curuaúna, de Xingu, Jari, Araguari, Paraguaçu e Itabapuana, e com previsão entre 80% e 120% da MLT. A gente tem o Atumã, o Madeira, Manso, Tocantins, Parnaíba, Doce, Paraíba do Sul, Paranapanema, a calha principal do Paraná e o Iguaçu. Agora, com um comparativo da previsão mensal do mês de novembro com o PMO e a revisão 1, a gente observa que para o subsistema sudeste houve uma redução dos valores previstos,
Agora, na revisão 2, a previsão é de fechamento do mês de novembro em 84% do MLT, isso representa o 21º menor do histórico. No subsistema Nordeste, a gente teve um aumento da energia natural fluente prevista para 83% do MLT, agora na revisão 2, isso representando o 34º menor do histórico. No subsistema Sul, a gente teve uma redução na previsão comparado com a revisão 1 e o PMO, agora em 83% do MLT, representando o 46º menor do histórico. Para o subsistema Norte, a gente também observou uma redução na previsão, agora em 154% do MLT, representando o 7º maior do histórico. Aqui, observando a previsão semanal e as aberturas para o mês de dezembro, para o subsistema Sudeste, a gente vê que os valores previstos agora nessa revisão 2 estão levemente abaixo do que estava sendo previsto no PMO e revisão 1, com as aberturas também levemente abaixo e variando entre 56% e 126% da MLT. Para o subsistema Sul, a gente observa um maior descolamento em termos de energia natural afluente para as semanas 3 a 5, e as aberturas ficam bem próximas com o que estava sendo previsto para o mês de dezembro, variando entre 27% e 265% da MLT. Para o subsistema Nordeste, a gente vê uma previsão semanal acima do que estava sendo previsto na revisão 0 e revisão 1, e as aberturas também ficam acima do que estava sendo previsto. Para a região Norte, a gente tem uma semana 3 inferior ao que estava sendo previsto no PMO e revisão 1, e nas semanas 4 e 5, essa previsão fica acima do que estava sendo previsto. As aberturas ficam relativamente próximas, variando entre 67% e 255% da MLT. Aqui, fazendo um zoom na energia armazenada dos subsistemas, a gente observa que na região Sul a gente está praticamente mantendo o armazenamento com uma leve redução nos últimos dias. Para a região Nordeste, a gente estava com uma recessão mais acentuada e agora está mantendo mais ou menos no patamar de 60% da energia armazenada máxima. No subsistema Norte também está tendo uma manutenção da energia armazenada. E no Sudeste é uma recessão bem leve, com 49% da energia armazenada sendo observada no dia de ontem. Para os principais reservatórios do sistema, a gente observa de maneira geral que nos últimos dias eles estão com um comportamento de baixa redução. E comparando com o mesmo período do ano passado, eles estão com uma condição mais favorável em termos de energia armazenada. Com isso, eu encerro minha apresentação, fico à disposição para eventuais perguntas e volto a palavra para você, André. Tá bom, Arthur, muito obrigada pela apresentação. Agora vamos passar, então, para a apresentação da Camila, operação hidráulica. Boa tarde, Camila. Ai, Andréia. Boa tarde a todos. Vamos dar início à parte da apresentação da operação hidráulica. Aqui é o slide que a gente mostra quais são as salas de crise que estão atuantes no momento, né? A gente tem a sala de acompanhamento da bacia do Rio Tocantins, a sala de crise de estiagem da bacia do Rio Madeira, a sala de crise da bacia do Rio Paranapanema, a sala de acompanhamento da bacia do Rio São Francisco, a sala de acompanhamento cheia da bacia, a sala de crise da região Sul, e a sala de acompanhamento de cheia da bacia do Rio Doce. Além disso, nós temos os 2 grupos técnicos do Paraíba do Sul. Aqui nós temos as agendas de reuniões, contando com a última reunião e a próxima reunião. Para a bacia do Doce, a próxima reunião vai ser dia 8/12 de 2022. O Paranapanema vai ser dia 23/11. O São Francisco, dia 6/12. O Sul, dia 23/11. O Tocantins, dia 30/11. E a Sala do Madeira não tem uma próxima data informada. Nessa semana nós não tivemos nenhuma sala de crise, nenhuma reunião dela. E aqui nós temos o slide apresentando a programação hidráulica da semana do dia 12 ao dia 18 dos reservatórios de Jupiá e Porto Primavera, né? Esse gráfico a gente vai desde o dia 1º de outubro de 2021 até 11/11 de 2022.
nós estamos com Jupiá com aproximadamente 4.000 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera fazendo uma defluência de 4.700 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Os dois FSARHs que estão atuantes no momento é o FSARH 212 e o FSARH 533, que indica os níveis mínimos de 4.000 metros cúbicos por 3.900 metros cúbicos por segundo em Jupiá e 4.600 metros cúbicos por segundo em Primavera. Agradeço a todos, estamos aqui para quaisquer dúvidas e devolvo minha palavra à Andréia. Ótimo, Camila, obrigada. A gente agora vai fazer um intervalo e voltamos com a parte das perguntas, né? Então, boa tarde, pessoal. Retornando aqui para o segundo bloco dessa reunião. Teremos agora a apresentação Previsão de Carga para Programação Diária e Acompanhamento Diário Semanal com o Evandro. Boa tarde, Evandro. Boa tarde. Compartilhando aqui. Chegou a tela? Carregando. Chegou. Ok. Muito bem. Vamos lá. Bom, iniciando aqui para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Antes de mais nada, desculpa, boa tarde a todos. Vimos de uma semana com a variação de temperatura negativa, muito brusca, uma queda substancial, além do feriado de 2 de novembro, e ainda a gente observa algum impacto ali dia 4 de novembro, que foi uma sexta-feira, a carga ligeiramente mais baixa do que o programado. Ao longo da semana, para o subsistema Sudeste, a gente foi corrigindo as previsões, e aí as previsões ficaram mais bem ajustadas ao verificado. Ali um pouco no sábado ainda, né, sobretudo por conta desse efeito aí de MMGD, domingo também, né, o céu claro, a carga cai um pouco mais, apesar do frio. E os desvios, em termos de desvio, a gente observa o pré-carga D100 demorando bem mais para fazer essa adaptação à carga verificada, as nossas previsões bem melhores. Então, para o PDP, o desvio abaixo de 3% foi de 87%, do pré-carga D100, 61%. Em termos de MAP, 1,66 para o PDP e 3,61 para o pré-carga D100. E pela distribuição dos desvios, a gente observa uma simetria nos dois histogramas, tanto do PDP quanto do pré-carga D100, mostrando que a previsão de carga ficou superestimada. A carga ainda estava muito baixa. Para o subsistema Sul, a gente observa uma adequação melhor das previsões, exceto ali na segunda-feira, dia 7, que houve um desvio ligeiramente maior. Os demais dias, muito bem ajustado às previsões. E aí, o comportamento também do pré-carga D100 ficou bem próximo, né, da carga verificada, e aí a gente observa um desempenho até um pouco semelhante. PDP 61%, com desvios menores que 3%, pré-carga D100 52%. Em termos de MAP, 2,69 PDP, 3,12 pré-carga D100. E os desvios, os histogramas, a gente já observa alguma simetria, mostrando que as previsões, ora acima, ora abaixo, então circundando ali a carga verificada. Previsões bem boas. Já no Nordeste, houve muita precipitação, região ali da Bahia, Recife, e aí a carga, houve uma redução muito forte. E aí as previsões ficaram bem superestimadas. No final ali da semana, já na quarta e quinta, a carga no Nordeste teve uma subida mais forte, e aí as previsões ficaram subestimadas. O desempenho foi muito ruim essa semana para o Nordeste. E aí, para o PDP, houve 35% dos desvios menores do que 3%, e no pré-carga D100 um pouco melhor, 44%.
em termos de MAP, 3,83 para o PDP, 3,54 de MAP para o DECEM. E os desvios bem assimétricos, segundo os histogramas. A gente observa ali que a previsão de carga ficou superestimada. E nas 2 últimas semanas, subestimada. Perdão, nos 2 últimos dias, subestimada. No norte também houve precipitação forte e a carga teve uma redução também bem significativa. As previsões ficaram superestimadas e aí já agora, no final da semana, já começaram as previsões a ficarem mais aderentes, um pouco mais aderentes. No último dia, a carga já teve uma subida forte, voltando ao seu comportamento original. Em termos de desvio, 52% para o PDP abaixo de 3%, 61% para o Previcarga DECEM abaixo de 3%. No PDP, o nosso desvio MAP ficou em 3,21% e no Previcarga DECEM 2,79%. E ainda assim a gente observa no PDP um desvio assimétrico, né? As cargas, a previsão é superestimada e, ao contrário, o Previcarga DECEM subestimado. Para o SIM, as previsões, conforme eu disse, a gente ainda vinha na sexta-feira, né, ainda impacto da semana anterior de feriado, tempo frio e tal, e aí impactou no SIM, sobretudo sexta, sábado, domingo ainda teve essa queda, né, puxado principalmente pela região sudeste e centro-oeste, e as demais previsões bem aderentes. Em termos de desvio, 86% abaixo de 3% no PDP, e o Previcarga DECEM com desempenho bem pior, por conta do tempo das mudanças que ocorreram e o tempo de adaptação do modelo, que é um pouco maior. Então, o MAP do PDP ficou em 1,44% e do Previcarga DECEM em 2,73%. E aqui a gente vê também um pouco de assimetria, pouca coisa simétrica em relação ao PDP, com as previsões ligeiramente superestimadas, e o Previcarga DECEM um pouco mais superestimadas, principalmente no começo da semana, em sábado e domingo. Ok? É isso que eu tenho para mostrar e estou à disposição. Boa tarde. Obrigada, Evandro. Vamos passar para a segunda apresentação desse bloco, com a Marcela. Previsão de carga para o PMO. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vou Marcela. compartilhar aqui a tela. Bem, então nós seguimos por aqui com a previsão de carga semanal. A gente começa a falar do estudo mais recente, que foi da segunda revisão semanal do PMO de novembro, onde a gente olha mais precisamente para a terceira semana operativa do mês, que é a semana de 12 a 18 do 11. Inicialmente, nós temos os destaques, principalmente das premissas que foram consideradas para a elaboração das previsões das semanas à frente. Em relação às premissas meteorológicas, elas indicam, em média, né, uma suave elevação das temperaturas para a próxima semana operativa, e a gente vai observar isso principalmente nos primeiros dias do período, né, que segue dando continuidade ao comportamento que está sendo observado ao findar da semana atual. Isso principalmente nas capitais dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde para a próxima semana há expectativa de ocorrência de precipitação durante todos os dias, né? Mas em meados da semana, a previsão da passagem de uma frente, que aí sim provocará a redução das temperaturas, mas essas voltarão a se elevar no final do período. Mas cabe ressaltar que mesmo com a redução das temperaturas, com a passagem dessa frente, principalmente no Rio de Janeiro, vai continuar com aquela sensação de abafamento, né? Ou seja, um desconforto térmico até superior ao que a gente vem observando na semana em curso. Para as capitais dos subsistemas Nordeste e Norte, as temperaturas da semana em curso, tanto essas quanto as previstas para a próxima semana, elas continuam ainda em patamares elevados, mas como destaque para a semana em curso, nós tivemos aí totais de precipitação que antes eram esperados somente em Salvador, né, mais intensificados, e no caso do Nordeste a gente acabou percebendo isso em outras capitais, o que fez com que a carga respondesse de uma forma negativa.
E em termos de subsistema norte, esses totais de precipitação eles também foram mais expressivos em São Luís e em Belém. Mas a tendência é que isso não se repita na próxima semana, assim como não é esperado também para as capitais do Nordeste. E para a próxima semana, tem um destaque para Manaus, que deve apresentar temperaturas bastante elevadas, mais do que a gente observa nessa época do ano, nos primeiros dias da semana e sem ocorrência de precipitação. E a gente sabe que isso acaba também influenciando na carga do subsistema como um todo. Em termos de premissas econômicas, essas estão mantidas em relação àquelas consideradas desde a revisão zero, né, ou seja, do PMO de novembro. E como nós trouxemos para vocês na revisão passada, quando nós já tínhamos, né, informações mais atualizadas, com a fonte, né, da Fundação Getúlio Vargas sobre os indicadores, o que a gente traz como destaque aí é o recuo da confiança dos principais indicadores, né, que foram disponibilizados. Bem, olhando aqui para o acompanhamento das semanas operativas do mês de novembro, nós iniciamos pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, onde no gráfico nós temos representada nessa barrinha mais à esquerda, azul, o valor inicial previsto na revisão zero para o PMO. As duas barrinhas cinzas, elas representam os valores verificados com as respectivas taxas de desvio em relação aos valores projetados para essas semanas. Então, a semana em curso, ela está fechando com um desvio de menos 1,3% em relação à nossa projeção realizada na revisão 1. E o que a gente tem a destacar aqui nessa semana é que nós tivemos alguns dias de temperaturas mais elevadas, né, em relação àquelas que vinham acontecendo na primeira semana do mês. E para a próxima semana, como há uma tendência de suave elevação, né, elas ficam ali, as temperaturas ficam ali no limiar entre estabilidade, mas indicando suave elevação, com variação de 2, 3 graus no máximo. Nós fizemos um ajuste na próxima semana em 1,5% em relação àquilo que havia sido projetado para essa semana no estudo passado. E o que a gente deve levar em consideração, não só os efeitos relacionados às temperaturas, como já foram mencionados, né, ou seja, as premissas, a gente leva aqui em consideração também o efeito do feriado do dia 15 de novembro, que será na próxima terça-feira. Então, dentro dessa semana operativa, nós teremos dias, né, a expectativa de que nós tenhamos 2 dias com carga mais baixa, né, a segunda-feira, que acaba sendo um dia enforcado, e a terça-feira, em função do feriado propriamente dito. Então, a redução que nós fizemos, em particular para a terceira semana operativa, em função dessas premissas, enquanto que as semanas 4 e 5, que também participam do horizonte de previsão, elas se mantiveram inalteradas em relação àquelas consideradas no estudo passado. Então, contextualizando essas informações, nós temos hoje a expectativa de fechamento do mês de novembro, no caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, com um valor indicando uma variação de menos 2,1% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema Sul, nós temos as mesmas considerações no gráfico, partimos da nossa previsão inicial de 11.590, com as 2 primeiras semanas do mês verificadas, a semana 2, né, que é a semana em curso, ela está com a indicação de fechamento com um valor bastante aderente àquele que nós consideramos como previsão para essa semana, com uma variação de apenas 0,1%. E em relação também às premissas que estão sendo consideradas para a próxima semana, a gente espera um valor de 10.867, que sofreu uma correção de menos 4,5% em relação ao que havia sido projetado anteriormente. Esse valor ele está em 10.867, um valor abaixo do que vem sendo observado na semana em curso, que apesar, né, da manutenção ou de suave elevação das temperaturas previsto para a próxima semana, tem também o efeito dos dias 14 e 15. Nesse caso, né, no caso do subsistema Sul, as semanas 4 e 5 também, elas não sofreram revisão em relação às projeções realizadas na revisão 1 do mês de novembro.
Essas informações, elas sinalizam para a gente hoje uma nova expectativa de fechamento do mês de novembro para esse subsistema, com um valor 2,3% abaixo da nossa projeção inicial. Partindo aqui para o subsistema Nordeste, a semana em curso também com um desvio um pouquinho mais acentuado, né, de menos 3,7%. Se a gente observar, né, em termos de megawatt médio, essa semana fechando em 11.192, um valor bastante inferior àquele observado na primeira semana, mas aqui muito influenciado pelo efeito da precipitação, né, que se deu numa proporção maior do que havia sido sinalizado como premissa para essa semana. Então, havia expectativa de chuva somente em Salvador, mas acabou acontecendo em outras capitais. Para a próxima semana, o valor revisto, ele sofre uma revisão de menos 1,1% em relação ao valor da revisão 1 para a terceira semana operativa do mês, só mesmo questão de ajuste, né, em relação ao que a gente vem observando ao longo do mês e também das premissas consideradas. Ressaltando que, no caso do Nordeste também, para a próxima semana, não há expectativa de repetição da ocorrência de precipitação como vem acontecendo na semana em curso. As semanas 4 e 5, elas também se mantiveram em relação ao estudo passado, por isso a variação nula é indicada em cada uma delas. Contextualizando todas essas informações, hoje a gente espera fechar o mês de novembro com um valor próximo a 11.500 megawatts médio, indicando uma variação de menos 0,9% em relação à nossa projeção inicial. Então, essa expectativa, baseada nessas informações, ela sinaliza para a gente uma variação bastante pequena, né? Ou seja, um valor bastante ajustado à nossa projeção inicial. Aqui nós temos o subsistema Norte, a semana em curso também com um desvio mais acentuado, de menos 4,1%. Essa semana operativa e esse valor médio de carga, né, estimado para fechamento da semana no subsistema Norte, não conta com a variação significativa de nenhum consumidor livre. O efeito dessa carga mais baixa está basicamente associado também aos totais de precipitação, principalmente em Belém e em São Luís, repetindo que essas condições também não são sinalizadas para a próxima semana, há um quadro mais de estabilidade em termos de comportamento, tanto de temperaturas quanto de precipitação para as capitais do subsistema Norte para a semana à frente. Então, a gente espera um valor de 6.337 para a próxima semana, um valor bastante parecido com a expectativa de fechamento da semana em curso, mas por conta exatamente desse contraponto. Não há expectativa de ocorrência de precipitação e nem de grandes variações de temperatura, porém, não há também sinalização de variação de consumo, né, de nenhum consumidor eletrointensivo dessa região, mas a gente tem o contraponto aí, que é o efeito do feriado na semana. Para as semanas 4 e 5, no caso desse subsistema, nós também fizemos um pequeno ajuste de 1,5% para baixo em cada uma das semanas, e essas informações, elas sinalizam para a gente uma expectativa de fechamento do mês com um valor de 6.487 megawatts médios, inferior em 4,5% à nossa projeção inicial. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional. A carga da semana em curso também um pouquinho abaixo da nossa projeção, em 1,7%, basicamente influenciado pelo comportamento da carga do subsistema Nordeste, do subsistema Sudeste, Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte também, que verificaram carga abaixo durante a semana, né? Vem fechando com valor abaixo da nossa previsão. Para as próximas semanas, as revisões que foram feitas, elas foram explicadas, né, para cada um dos subsistemas. A maior revisão foi realizada para a terceira semana operativa do mês, uma redução de menos 2,3%, e para as semanas 4 e 5 foram mesmo somente ajustes, né? Então, a gente vê uma variação assim, bastante pequena em relação às projeções anteriores, de menos 0,3% em cada uma das semanas.
Então, consolidando todas essas informações, não só das semanas verificadas, mas também das revisões realizadas para as semanas do horizonte de previsão, hoje a expectativa de fechamento da carga no SIM, ela está em torno de 68.418 megawatts médios, um valor 2,2% inferior à nossa projeção inicial. Então, essas eram as informações em termos de estudo de revisão semanal da carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Andréia. Obrigada. Obrigada, Marcela, pela apresentação. Então, vamos dar continuidade aqui agora para a terceira e quarta apresentação desse bloco, com o Lucas, nos temas resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Oi, Andréia, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, iniciando, então, essa apresentação sobre os resultados dessa revisão 2 do PMO de novembro, a gente tem aqui para a próxima semana operativa, que vai do dia 12 ao dia 18 de novembro. Como de praxe, antes de entrar nos resultados em si, para essa próxima semana operativa, a gente traz sempre os principais destaques que a gente teve em relação à última semana. Então, para essa revisão 2, a gente teve aqui a atualização do CVU de algumas usinas térmicas, conforme a atualização disponibilizada pela CCE, e deixo aqui os principais destaques para posterior consulta dos senhores. Agora, de fato, nos resultados, a gente tem aqui a manutenção do CMO nulo em todos os subsistemas, né? Então, todos os subsistemas estão equalizados entre si, como a gente pode perceber, e também a gente vê aqui pelo diagrama que a gente, nessa revisão, teve atingimento de um limite de intercâmbio, que foi o FNS, devido a algumas intervenções que a gente tem ali naquele trecho. Então, nos 3 patamares de carga, né, pesada, na média e na leve, conjuntural, nós tivemos atingimento do FNS. Em relação às informações térmicas, a gente tem aqui um despacho completo, totalmente por inflexibilidade, conforme a declaração dos agentes para essa revisão do PMO, né, um total quase de 5.000 megawatts médios. E lembrando que esse é um valor indicativo do DECOMP. Esse valor vai ser posteriormente apurado pela programação diária. Em relação às usinas do tipo GNL, a gente, nessa revisão 2 do PMO de novembro, analisou, né, o despacho antecipado por ordem de mérito, que vai do dia 14 ao dia 20 de janeiro de 2023. E como a gente pode perceber aqui na tabela, os CVUs das 3 usinas que são a GNL tem o seu valor acima do benefício. Dessa forma, não está configurado o despacho antecipado por ordem de mérito, tanto para Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. Porém, a gente tem a manutenção ainda da UTE Santa Cruz com essa previsão de despacho por inflexibilidade, que vem sendo declarado pelo agente semanalmente em toda a revisão do PMO, ele faz uma atualização, e atualmente essa previsão de despacho por inflexibilidade ela está prevista até o dia 30 de dezembro. A energia armazenada dos 4 subsistemas, a gente tem aqui os resultados dessa revisão numa linha um pouco mais, num tom escuro e num tom um pouco mais claro das revisões anteriores e do PMO. A gente chega nessas informações com base nos dados que são enviados pelos agentes, né, como o nível de partida das usinas, e a gente parte então no subsistema Sudeste Centro-Oeste de 48,9% para essa revisão, e tem um decréscimo de 1% até o final do mês de novembro, e estima-se uma variação ao fim de dezembro entre 44% e aproximadamente 60% de energia armazenada desse subsistema. No subsistema Sul, a gente parte de 89,9%, a gente tem também uma leve redução até 87,2% ao fim de novembro, e uma variação um pouco maior para o fim do segundo mês, que também é bem característico desse subsistema, variando aí de 65% a aproximadamente 98% da energia armazenada para o fim de dezembro. No Nordeste, a gente tem uma partida em 59,9%. No Nordeste, a gente tem um acréscimo de energia armazenada até o fim de novembro de 1%.
e uma variação de 60% a 73% para o fim de dezembro. E por fim, no subsistema norte, a gente tem uma partida de 56,9%, aí a gente tem uma variação, uma redução um pouco maior até 49,1% no fim de novembro, e a variação ao fim do segundo mês de um cenário mais pessimista de 38% até um mais otimista de 45%. Para essa próxima semana operativa, nós recebemos 2 ofertas de importação pelo Uruguai, são as ofertas da Enel e da BTG Pactual. As 2 ofertas estão divididas em 6 blocos, que totalizam 250 megawatts médios, e a gente tem para a Enel o CVU variando do bloco de menor valor até o de maior valor, de R$ 524 aproximadamente, até R$ 2.733. Enquanto para a BTG a gente tem a variação do bloco de menor valor de R$ 538 até o de maior valor de R$ 2.814. Para a Argentina, para essa próxima semana operativa, a gente também segue sem nenhuma oferta de importação deste país. Passando agora diretamente para a apresentação sobre as intervenções energéticas relevantes, a gente traz aqui as principais intervenções para os 4 subsistemas que estão programados para o período da próxima semana operativa, que vai do dia 12 ao dia 18 de novembro. E todas essas intervenções são intervenções que enquadram nosso critério de relevância, que são intervenções em UGs de grande porte ou que alterem algum limite sistêmico. Então, iniciando o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem para o setor de 50 Hz de Itaipu, da UG1 ao G9, a alteração dos parâmetros do PSS, e essa alteração ela será feita de uma unidade geradora em uma unidade geradora por vez, né, que está programada para o próximo dia 14 de novembro. Ainda no setor de 50 Hz, a gente tem uma manutenção preventiva programada para o G6 no dia 17 até o dia 18 de novembro, e a gente tem também uma manutenção preventiva programada para o G10 do setor de 60 Hz, e aí está programado do dia 15 ao dia 16 de novembro. No subsistema sul, a gente tem para governador José Richa 2 manutenções preventivas programadas para essa próxima semana. Na UG4 é do dia 12 ao dia 14 de novembro e na UG3 é do dia 14 ao dia 15 de novembro. E para governador Ney Braga, a gente tem um ensaio de autorrestabelecimento da usina que está programado para o próximo dia 15 de novembro. A gente tem também uma manutenção preventiva programada para o G2 de Salto Osório, que vai do período de 12 a 17 de novembro, e uma manutenção corretiva para a Foz do Japecó, na UG1, no dia 16 ao dia 27 de novembro. No subsistema norte, a gente tem uma manutenção da linha que está programada e impacta toda a usina de Estreito, e essa manutenção está programada para o dia 15 de novembro. E a gente tem também uma expansão no reservatório e tomadas d'água da usina de Santo Antônio do Jari, que está programada para o próximo dia 15 de novembro também. E por fim, no subsistema Nordeste, a gente tem para o G3 de Itapevi uma manutenção preventiva programada para o dia 14 até o dia 19 de novembro. Com isso, eu chego ao final das 2 apresentações e devolvo a palavra para você, Andréa. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigada, Lucas. Bom, vamos então dar uma pausa agora para a gente voltar já com o terceiro bloco. Oi, boa tarde a todos. Estamos retornando aqui para o terceiro bloco. Então, a primeira apresentação desse bloco é com o Fernando, sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Boa tarde a todos. Obrigado, André. Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora um pouco dos limites elétricos, o impacto da programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, a primeira intervenção que a gente tem é uma intervenção nas barras B1 e B2 de 500 kV da SE Serra da Mesa, que está programada aí do dia 23 horas do dia 10 às 0 horas e 30 minutos do dia 26 do 11. E nessa intervenção, as barras B1 e B2 vão operar e desinterligadas até a entrada em operação do INTO 982. Então, né, para que o sistema suporte contingências envolvendo o desligamento das barras A1 e A2 de Serra da Mesa, deverá ser adotado as restrições do FNS menor ou igual a 2.600 MW e o FNES menor ou igual a 6.800 MW. Na sequência, temos agora a
intervenção nos bandos capacitores sérios H3 na SR Rio das Éguas, que vai ocorrer das 7 horas do dia 14/11 às 17 horas do dia 15/11, onde vai substituir a coluna de sinal do bando de capacitor série. Então, durante a intervenção deverá ser programado o FNS menor que 2.400 MW e o FNES menor que 6.700 MW. Na sequência, temos intervenção no disjuntor 15C2 na SE São João do Piauí, que vai ocorrer das 8 horas do dia 16/11 às 8 horas do dia 20/11, para a substituição aí das vedações internas e externas do acionamento hidráulico desse disjuntor. Então, para que a interligação norte-nordeste suporte a perda de linha de transmissão segundo de falha de disjuntor, deverá ser adotadas as restrições do FNES menor ou igual a 6.800 MW e FNEM menor ou igual a 4.800 MW. Na sequência, temos uma intervenção dos capacitores séries CS3 da SR Ribeiro Gonçalves, que vai ocorrer das 7 horas e 30 minutos do dia 17/11 às 23 horas e 59 minutos do dia 19/11, para a substituição de um centelhador nesse banco de capacitor. Então, para que o sistema suporte as contingências simples e duplas na interligação norte-nordeste, deve ser adotar as restrições do FNES menor ou igual a 7.000 MW, FNEM menor ou igual a 4.800 MW e FNNE menor ou igual a 5.000 MW. Temos também aqui a intervenção na barra A de 500 kV da SE Janaúba 3, que vai ocorrer das 7 horas às 17 horas do dia 17/11. E essa intervenção é para uma obra de prolongamento da barra, projeto Solaris 2. Então, para que o sistema suporte contingência com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba, deverá ser programado o FNES menor que 6.200 MW e RCECO menor que 8.800 MW. Na sequência, aqui a gente tem também uma barra lá em Janaúba, agora a barra B, das 7 horas às 17 horas do dia 18/11, também para esse mesmo projeto, Solaris 2, de prolongamento da barra. E também para que o sistema suporte as perdas com falha de disjuntor no setor de 500 kV da SE Janaúba, deve se programar na FNES menor que 6.200 MW e RCECO menor que 8.800 MW. E aqui acaba a apresentação. Agradeço a todos e volto a palavra aí para a André. Ok, Fernando, muito obrigada. Então, vamos dar continuidade aqui a esse terceiro bloco. Agora eu vou fazer a apresentação sobre política operativa. Já está passando aqui. Então, vamos lá, pessoal. Bom, vamos falar então sobre a política operativa dessa semana de 5 a 11 de novembro, abordando aqui o acompanhamento do DECEM na programação diária. Nesse primeiro slide, a gente está abordando a questão que foi comunicada na semana, no Sintegre, sobre a publicação dos DECs do DECEM. Estão sendo avaliados os motivos do elevado tempo de processamento dos casos e buscando soluções em conjunto com o CEPEL. Com as análises já realizadas até o momento, observamos algumas restrições de rede, que estavam elevando consideravelmente o número de interações que são necessárias para a convergência do caso, os PLs. Algumas dessas restrições são provenientes de SGIs, que solicitam geração mínima ou máxima em certas usinas, usualmente consideradas através dos REPs, nos arquivos de PAT. Como uma forma de reduzir essa necessidade do número elevado de interações dos PLs para a inserção dessas restrições no programa de otimização, as mesmas também estão sendo consideradas agora através dos REs no arquivo entidades.
Os SGs que tiveram essas restrições representadas nos DREs, elas estão listadas aqui nesse slide, né, bem como as usinas correspondentes. Bem, essa solução faz com que as restrições sejam consideradas dentro do problema de otimização, desde o início do processo interativo, né, o que não ocorre com os RESPs, que são inseridas através de interações na medida em que são violadas. Para conhecimento dos senhores, esse ajuste na modelagem levou a uma redução significativa no tempo de convergência dos casos e também no número de interações a serem realizadas, né, conforme indicado aqui na tabela do slide. Adicionalmente, dada a condição hidrológica favorável, né, e, consequentemente, CMO nulo em todos os subsistemas, a representação de restrições hidráulicas através desses REs, que estamos comentando aqui, não ocasionou impacto no cálculo do CMO médio. Bom, no próximo slide, nós temos aqui uma apresentação dos CMOs, né, nos 4 subsistemas. Observa-se que tais valores de CMO do DECEM acompanharam os valores de CMO do DECOMP, né, foram valores nulos nos 4 subsistemas. Cabe também aqui uma informação de que no dia 5 de novembro não foi possível fazer a publicação do caso do DECEM em tempo hábil, e nos dias 6 e 7 o DECEM foi publicado em contingência, sem o CT. O próximo slide traz para apreciação dos senhores o CMO por barra durante uma meia hora, né, de um certo dia, foi escolhida a meia hora 17h30 do dia 11 de novembro. Destaca-se que aqui a gente apresenta apenas 30% do total de barras do SIM. Pode-se observar que os CMOs ficaram equalizados entre todos os subsistemas, né, no valor, conforme já dito, nulo, né, 0. Bom, o próximo slide é um slide que apresenta os valores de CMO por barra nos 4 subsistemas, no box plot. Tais valores mostram, né, que não foram apresentadas dispersões de resultados, da mesma forma que também não são verificados outlines. A partir agora dos 4 próximos slides, os senhores poderão apreciar um comparativo entre DECEM e PDP. Né? Vamos começar com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Assim, só conforme já mencionado, né? No dia 5 de novembro não foi possível ter a publicação do DECEM em tempo hábil, então as colunas azuis, né, referentes a essa data, né, não aparecem nos gráficos dispostos. Iniciando aqui com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, observamos que para a geração hidráulica foram necessários alguns ajustes na fase de PDP, com a intenção de compatibilização da diretriz e da política operativa, também para um ajuste no fechamento do balanço do SIM e de Unit Commitment hidráulico. Com relação à parte térmica, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ocorreram descasamentos devido à inflexibilidade de algumas usinas, conforme Cubatão, Termorio, Carquei 19. Bom, passando para o subsistema Sul, né, ainda o mesmo comentário com relação à coluna ali azul do dia 5, né, que apenas temos o resultado em laranja, referente ao PDP. Para os demais dias, fazendo uma comparação, verificamos que, com relação à geração hidráulica, foram necessários ajustes, também para a compatibilização de diretriz e política operativa, e também para a exploração dos excedentes energéticos da região sul. As térmicas, ao longo da semana, houveram redeclarações de inflexibilidade de algumas usinas, como Candiota 3, J. Lacerda A, B e C, que levaram a essa diferença apresentada para os senhores nesses gráficos. Bom, o próximo slide se refere ao subsistema Nordeste, onde a parte hidráulica,
né, foi necessária ter um ajuste na fase de PDP para fechamento do balanço e atendimento à política operativa da região Nordeste, né, destacando o fato de uma expedição científica na bacia do Rio São Francisco, que fez com que a defluência fosse maior ou igual a 1.500 metros cúbicos por segundo na cascata, e também por conta do controle de nível de Itaparica. Ocorreram algumas diferenças entre DCEM e PDP. Com relação à parte das térmicas, ocorreram declarações de inflexibilidade nas usinas de Vale do Açu e Termo Bahia. O último gráfico dessa sequência, relacionado ao subsistema norte, leva aos senhores possam fazer a comparação em relação à parte de geração hidráulica, né, onde foram necessários ajustes na fase de PDP, de compatibilização da diretriz energética, da política operativa, com a exploração, sempre que possível, dos recursos da região. E também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Na parte de térmicas, não podemos observar pelo gráfico, né, que não foram verificadas diferenças significativas entre PDP e DCEM. Bom, o próximo slide é um slide que traz aqui um resultado do balanço da programação semanal, né, onde podemos observar que nessa semana operativa tivemos um total de aproximadamente 4,9 gigawatts médios de geração térmica despachados em 100% pela classificação de inflexibilidade. O próximo slide se refere ao intercâmbio internacional, que foi nulo, tanto para o Uruguai quanto para a Argentina, nessa semana de 5 a 11 de novembro. Os dois próximos slides são o resultado do balanço, né, da programação semanal, de 5 a 11 de novembro. O primeiro slide referente aos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Com relação ao Sudeste e Centro-Oeste, podemos observar que continua uma importação líquida em todos os patamares de carga. O principal responsável por essa modulação para atendimento à carga foi a geração hidráulica, e o recebimento continua com uma participação expressiva, né, nesse subsistema. Para o subsistema Sul, houve uma exportação em todos os patamares, com geração hidráulica elevada em função das afluências, né, e não houve exportação comercial de energia. O próximo slide se refere ao balanço da programação semanal de 5 a 11 de novembro para o Nordeste e o Norte. Bom, com relação ao subsistema Nordeste, foi verificado um perfil exportador de energia em todos os patamares, em função de contribuição de geração eólica de aproximadamente 8 gigawatts médios. Já para o subsistema Norte, né, pode-se verificar uma característica de importador de energia em todos os patamares de carga. A geração hidráulica, em função da sazonalidade do recurso, foi o principal fator responsável por essa modulação de geração. No próximo slide, eu trago aqui para os senhores um panorama do balanço programado de energia. Como destaque, a gente pode perceber que a carga média do SIM ela foi de 66,7 gigawatts médios, né, nessa semana, de 5 a 11, apontando uma redução de cerca de 1 gigawatt médio em relação ao valor da semana anterior. A geração eólica do Nordeste, ela se manteve mais ou menos em torno de 8 gigawatts médios, já conforme na semana anterior. O subsistema Sul manteve um perfil exportador de energia, no montante de aproximadamente 2,3 gigawatts médios. Não ocorreu exportação comercial de energia, e a exportação dos bipolos do Madeira, elas ficaram em torno de 1.320 megawatts médios, né, e os bipolos de Xingu, aproximadamente 490 megawatts médios. A geração de Itaipu,
ela foi de aproximadamente 9,9 gigawatts médios, tendo um aumento de cerca de 700 megawatts médios em relação aos valores observados na semana anterior. Para finalizar essa apresentação, esse slide ele aponta uma diretriz da política operativa já para a próxima semana, de 12 a 18 de novembro, né, e trago aqui para os senhores algumas colocações. Com relação ao subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a tendência é de uma operação hidráulica para coordenação de cascatas do Grande, Paranaíba e Paraná. Para o subsistema Sul, né, a intenção é a exploração dos recursos devido às afluências verificadas, principalmente nas bacias do Iguaçu e Uruguai. Com relação ao subsistema Nordeste, uma elevação da utilização do recurso do São Francisco para controle de nível. E com relação ao subsistema Norte, disponibilidades energéticas exploradas principalmente para atendimento no fechamento de ponta de carga. Bom, seriam esses os destaques para a política operativa, né, e aqui eu encerro a minha apresentação e também aproveito para fazer o encerramento desse terceiro bloco, né, retornamos em seguida para esclarecimentos das perguntas enviadas pelos senhores. Muito obrigada. Oi, boa tarde, estamos retornando aqui para o fechamento da reunião. Recebemos só uma pergunta do senhor Márcio Bluth, da Copel Jet. Prezados, boa tarde. Gostaria de saber qual a racionalidade da decisão de enviar energia do Sudeste e Nordeste para o Norte e assim reduzir a geração em Tucuruí. Pergunto por que Tucuruí tem curva de operação prevista para gerar 3.000 megawatts médios em novembro e está gerando em torno de 1.500 megawatts médios por dia, graças ao intercâmbio. Ainda, Tucuruí tem previsão de chegar ao fim de novembro com reservatório em 19% e ao final de dezembro em 10%. Com a atual política de operação, que parece não permitirá que o reservatório opere abaixo dos 30%. Isso significa, ao que parece, que o ONS deliberadamente, e à margem de todos os estudos feitos e dos modelos matemáticos, está deliberadamente optando por verter estes 20% de armazenamento na usina. Diferença entre a política heterodoxa atual e o previsto na curva de operação. Essa decisão, por fora dos modelos, pode significar uma transferência de receita dos participantes do MRE para empresas que estão especulando no mercado de energia. Bem, para responder essa pergunta, eu convido o Diogo, gerente da PRD. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Márcio, vou começar respondendo sua questão sobre o que é a curva de referência da UHE Tucuruí, né? A gente sabe que a sazonalidade das chuvas, né, das precipitações do norte, elas são bem constantes, né? Então, a gente desenha uma curva de referência para o uso desse reservatório para chegarmos no início do ano com um reservatório mais vazio possível, né? E assim minimizar os vertimentos que ocorrem logo no início do ano, né? Ano passado, a gente, diferente dos demais anos, desenhamos uma curva de referência para preservar o recurso de Tucuruí ao longo de novembro, porque ano passado a gente estava num período de crise, né? E Tucuruí é um recurso muito importante para atendimento à ponta. Então, logo no mês que a gente precisaria muito do recurso, se a gente perdesse a primeira etapa da segunda casa de força e depois a segunda casa de força, seria muito risco para a operação do sistema. Felizmente, ano passado as chuvas começaram em outubro, né? E esse recurso não foi possível de ser alocado, né, em novembro, o que ocasionou uma recuperação antes do que a gente esperava. Esse ano a gente decidiu voltar ao
padrão do desenho da curva de referência, né? Que é a gente fazer um decaimento, né, do reservatório ao longo de junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? Em novembro, a gente perder a primeira etapa da segunda casa de força, né? E ao longo do mês possivelmente perder também a segunda, a casa de força 2 como um todo, né? É uma curva de referência que a gente tenta seguir, né, com esse viés de diminuir o volume armazenado ali, né? Os valores previstos, né, para início de dezembro e final de dezembro, eles dependem muito da afluência que é verificada. Então, não necessariamente a gente segue fielmente essa curva, né? Se a gente for ver a operação que ela ocorreu no início do desenho da curva, a gente, ao longo do todo o período desenhado esse ano, a gente sempre caminhou por baixo dela, mostrando que a gente estava utilizando o recurso mais do que a gente estava prevendo, né, com essa curva de referência. Tá? Para a última semana operativa, a gente teve uma característica peculiar na operação, né? A gente precisa alocar todos os recursos que a gente tem disponível, tentando minimizar ao máximo vertimentos, né, e, consequentemente, jogar o recurso água fora, né? A gente estava com... O sul ainda continua muito cheio, né, desde início de setembro, com as afluências, desde meio de agosto, perdão, com as afluências... com as altas afluências do sul, a gente está com o sul sempre muito cheio, então a gente mantém o sul maximizado, né, para minimizar vertimentos turbináveis, né? Itaipu também, com o início do período de Piracema no Paraná, que a gente foi obrigado a aumentar, aumentamos a defluência de Jupiá e Porto Primavera para o valor que é preconizado para esse período de Piracema. Chegou mais água em Itaipu, né? Capivara também é um reservatório que é uma usina que está muito cheia, então a gente mantém a usina maximizada, o que leva mais água para Itaipu. Então, foi necessário manter uma geração em Itaipu bastante alta, né, para evitar também que a gente atingisse a cota máxima. Além disso, no Nordeste está acontecendo uma expedição, no Rio São Francisco, expedição da Faculdade Federal de Alagoas, que exige uma defluência mínima de 1.500 metros cúbicos abaixo de Xingó. Então, também foi necessário um incremento de geração nessa região. Então, dada toda essa conjuntura energética, né, foi necessário a gente reduzir a geração onde fosse possível, né, para a gente armazenar essa água e não jogá-la fora. Foi essa política que foi usada para Tucuruí nessa última semana. Não quer dizer que ela vai ser a política usada para todo novembro, né? A gente está observando que as defluências no sul estão diminuindo, assim como em Itaipu. Então, a realocação, né, a otimização energética dessa água, ela deve mudar aí para as próximas semanas do mês de novembro. Tá? Era isso, Andréia. Obrigado. Obrigada, Diogo. Então, dessa forma, encerramos essa reunião. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.